Nessa noite eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e vamos ter a nossa atenção nos versos 23 ao verso 31. Fazem exatamente 3 meses que nós tivemos o nosso último culto público aqui com a igreja, no dia 15 de março, né? Hoje, 14 de junho, completam então 3 meses que nós estamos impedidos de nos reunir por causa dessa epidemia. E eu gostaria de, nessa noite, pensar um pouco sobre essas questões de dificuldade quando a igreja enfrenta situações de restrição. Então, gostaria de convidá-los a que vocês possam aí em suas casas, com suas famílias, abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, o segundo texto do Novo Testamento escrito por Lucas, o médico amado, historiador do cristianismo. Vamos ler o verso 23 ao verso 31 desse texto da palavra de Deus. Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, tu que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tu que falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi, por que se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, buscando do Senhor a iluminação e a direção para compreendermos a sua palavra. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui diante do texto da tua palavra, para poder buscar dela, Senhor Deus, entendimento e instrução às nossas vidas. Te pedimos nesse momento agora, Senhor, que o sangue precioso do teu Filho Jesus possa nos cobrir dos nossos pecados. Que não haja absolutamente nada que nos impeça de ouvir a tua voz. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente e nos guie na compreensão do texto da palavra do Senhor. E que saiamos essa noite com as nossas famílias edificados pela tua palavra, aplicando os princípios que vamos ver nessa noite às nossas vidas. Seja conosco e nos dê então direção do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, hoje, de alguma forma, a igreja lida ou enfrenta restrições ao culto e ao livre anúncio do Evangelho, quer seja por questões sanitárias, em virtude dessa epidemia do coronavírus, quer seja pela indiferença das autoridades
em relação ao cristianismo ou por qualquer outros motivos. O fato é que vivemos dias de restrições. Por isso, a importância desse texto escolhido para a nossa observação nesta noite. Assim como nós, a Igreja neotestamentária, a Igreja apostólica, sofria restrições no início de sua trajetória e de sua jornada. No texto que nós acabamos de ler, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versos 23 ao verso 31, nós encontramos aqui uma igreja que acabara de nascer. Após aquele evento da descida do Espírito Santo durante a festa nacional de Pentecostes. Atos capítulo 2, se você voltar um pouco à sua Bíblia, você vai observar que a promessa de que eles deveriam esperar até que do alto fossem revestidos de poder, acontece durante essa festa anual, essa festa grande da nação de Israel, quando vários judeus de outras partes do mundo vêm a Jerusalém para adorar o Senhor. Deus então escolheu esse momento, onde havia uma grande concentração de pessoas em Jerusalém, para inaugurar a nova era, inaugurar o nascimento da igreja. É isso que o texto de Atos 2 nos aponta, a inauguração, o nascimento da igreja cristã ali, a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre os 120 que esperaram a promessa de Jesus. Isso se deu em cumprimento a uma profecia de Joel, como Pedro, naquele mesmo momento, explicita e expõe para os curiosos que atônitos vieram ouvir o que estava acontecendo. Bem como também a promessa de Jesus, aquele evento inaugural, tanto em Lucas capítulo 24, como também em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor disse a eles que viria sobre eles o Espírito Santo, lhes dando poder e autoridade para que eles saíssem no mundo pregando o Evangelho, e que eles não deveriam ir sem que isso acontecesse. É o conselho de Jesus registrado por Lucas no Evangelho dele, no capítulo 24, verso 44 em diante. Isso se deu de forma extraordinária. Esse derramar do Espírito Santo, esse cumprimento da profecia de Joel, dessa promessa de Jesus, se deu de forma espetacular, extraordinária, servindo de testemunho aos judeus que eram dispersos pelo mundo e que vieram a Jerusalém para adorar. Houve um vento impetuoso que tomou lugar, línguas desceram sobre eles e distribuídas, cada um falava num idioma daqueles que vieram de outras partes e ouviram e ficaram atônitos, porque eram galileus, pessoas simples que agora falavam das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Após aquele impacto, quando multidões se chegam para saber o que estava acontecendo, despertou essa atenção e a palavra de Deus foi anunciada por Pedro, que, tomando a postura de alguns que zombavam, dizendo que eles estavam embriagados, Pedro diz: olha, prestem atenção isso, varões judeus, que sendo essa a terceira hora do dia ou às 9 horas da manhã, não é possível que ninguém esteja embriagado. Mas o que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Joel, da profecia de Joel, que Deus derramaria sobre toda a carne naqueles últimos dias o seu Espírito. E as pessoas foram impactadas pelo anúncio do Evangelho. O texto nos diz que 3.000 pessoas atenderam ao apelo do Evangelho, rendendo-se a Cristo e foram batizados pelos discípulos. No capítulo 2 ainda, discorrendo, fala sobre como esses cristãos, esses 3.000 convertidos, viviam agora. Muitos deles não voltaram para os seus países e ficaram na comunidade cristã. E o verso 42 do capítulo 2 diz que eles viviam perseverando
na doutrina apostólica, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada vida havia temor. E muitos prodígios e sinais eram realizados por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, aqueles 3.000, estavam juntos e viviam uma vida em comum, onde, quando alguém passava necessidade, os irmãos dividiam as suas propriedades e bem para suprir a necessidade dos santos. Isso diz o verso 47, que causou um impacto tão positivo nas demais pessoas e habitantes de Jerusalém, dizendo que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de toda a população. E enquanto isso, Deus, o Senhor, ia acrescentando dia a dia mais pessoas que iam sendo salvas. E o texto, Lucas, então, nos relata como a igreja vivia e como ela impactava a sociedade de sua época. O capítulo 3 nos leva a uma situação quando Pedro e João se dirigem ao templo na hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, que era uma hora de oração dos judeus no templo. Ao se aproximarem do templo, eles se deparam com um coxo, um aleijado de nascença, que há 40 anos vivia em cima de uma cama e que todas as vezes era levado ali para aquela porta de entrada do pátio dos gentios no templo. E ele ficava ali esmolando, pedindo às pessoas algum trocado para poder se manter. Pedro e João, ao passar por ali, ele estende as mãos e pede alguma ajuda. Pedro e João param, olham para ele, chamam a atenção dele, dizendo: fita os nossos olhos, porque nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. E os apóstolos, estendendo a mão, ajudaram aquele homem, que se firmou nos pés, se levantou e começou a dar glórias a Deus, saltando de um lado para outro. A população que estava ali no templo ficou admirada, porque conheciam aquele homem que estava ali há 40 anos, todas as tardes, esmolando na porta de entrada do pátio dos gentios. E agora aquele homem estava curado, pulando, dando glórias a Deus. Isso juntou uma multidão. E admirados se chegaram a Pedro e a João, como se eles fossem alguém especiais, ou como se eles tivessem feito um milagre pelas suas próprias forças. Pedro e João tomam a palavra e pregam a Jesus, dizendo: por que vocês estão admirados com isso? Como se nós, pelo nosso próprio poder ou força, tivéssemos feito esse homem ser curado. Não, em hipótese alguma. Esse homem foi curado em nome de Jesus, a quem vocês entregaram as autoridades. Esse Jesus que o Pai o entregou para morrer na cruz e também o ressuscitou dos mortos, é quem, pelo seu nome e poder, levantou esse homem da sua enfermidade e o curou. Então, aquele momento de cura e aquela pregação do Evangelho causou que muitas pessoas se chegaram, e diz o texto que o número de convertidos cresceu para 5.000 pessoas. E a cidade estava aí pavorosa com esses acontecimentos. A crucificação de Jesus, a sua ressurreição, o Pentecostes, que aconteceu 50 dias após a sua ressurreição, o batizar do Espírito Santo inaugurando uma época nova, a pregação do Evangelho levando 3.000 pessoas à conversão, depois esse número aumenta para 5.000, a cura de um coxo, isso estava abalando Jerusalém. As autoridades religiosas, incomodadas com isso, porque a pregação apostólica era exatamente isso: Deus enviou o Messias e vocês mataram o autor da vida. E eles, incomodados com essa pregação e essa acusação, mandam os guardas prenderem a João e a Pedro. Era a final da tarde e eles não iriam julgá-lo naquele momento. Levaram eles à prisão
e no outro dia reuniu-se o sinédrio para julgá-los. Capítulo 4 vai tratando, então, exatamente disso. E eu queria que você guardasse a sua atenção acompanhando esse contexto para podermos chegar onde o texto que nós escolhemos aqui para expor. Diz o verso 8 do capítulo 4, por exemplo, que então Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse às autoridades e líderes do povo, quando estavam sendo julgados pelo sinédrio, questionado em nome de quem eles estavam fazendo aqueles sinais e maravilhas. Então eles tomaram a palavra e falaram, no verso 8 do capítulo 4, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram foi mas que Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aqui curado diante dos senhores. Este Jesus é aquele que o Salmo 118, verso 22, diz e que vocês conhecem. A pedra que vocês construtores rejeitaram, se tornou a pedra principal, a pedra angular da construção. E a afirmação dos apóstolos, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. As autoridades, diz o verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem muita instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, começaram a conspirar, perguntando-se uns aos outros: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais a ninguém sobre o nome de Jesus. Então chamaram-nos de volta e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Foi essa a ação e atitude das autoridades diante daquele milagre ocorrido. Eles tentaram intimidar os apóstolos e silenciar o ensino e a pregação do nome de Jesus. As autoridades endureceram o coração, conspiraram contra Cristo e contra a igreja e tentaram impedir a propagação da mensagem do Evangelho. O verso 21 e 22, após os apóstolos se posicionarem em relação a essa ordem absurda, diz o texto que eles ameaçaram ainda mais aos apóstolos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Era um aleijado de nascença e todos sabiam da sua história. Os apóstolos, diante dessas ordens absurdas de tentar intimidar e silenciar o Evangelho, reagiram. E vejam como eles reagiram. O verso 19 e o verso 20 nos diz: Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a atitude dos apóstolos em relação àquela ordem absurda das autoridades para silenciar o Evangelho e silenciar a igreja. Ao final,
foram soltos porque eles não podiam fazer absolutamente nada pela notoriedade do milagre que aconteceu. É exatamente neste ponto que chegamos ao nosso texto base. É exatamente aqui que nós paramos e lemos o texto. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito de ameaça os principais sacerdotes, os anciãos e as autoridades do povo. A questão levantada que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite é: o que fazer quando as autoridades instituídas tentam nos impedir de pregar o Evangelho? Ou o que fazer quando sofremos ameaças à nossa liberdade e à missão que nos foi confiadas por Deus? A quem podemos e devemos recorrer e levar a nossa causa em situações assim? É sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite e trazer para a nossa reflexão o tema a oração da igreja neotestamentária como um exemplo de convicção bíblica e teológica que deve embasar as nossas ações em situações de ameaça. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui a você que aquela oração feita, porque o texto nos diz que quando os apóstolos foram soltos, eles procuraram os irmãos que estavam reunidos na casa de alguém, que o texto não nos diz, e eles então procuraram e contaram as ameaças que sofreram. Contaram sobre a audiência no Sinédrio, contaram sobre a conspiração das autoridades e o medo de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada mais e mais. A igreja levanta a voz em oração. E a oração registrada por Lucas aqui, em síntese ou em resumo, nos oferece um modelo e nos ensina o que precisamos fazer nas horas de ameaça ou nas horas de dificuldade ou nos dias maus em nossas vidas. A quem recorrer nos dias maus? A quem devemos levar a nossa queixa ou a nossa causa? Então, gostaria de chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. A igreja manifesta sua consciência de quem é Deus. É a primeira coisa que ela traz à memória, a primeira parte da oração, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos lá no Sermão do Monte. Quando procurado pelos seus discípulos que lhe pediram: Senhor, nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E o Senhor Jesus passou então a ensiná-los. A igreja, aqui essa oração registrada por Lucas, mostra que a igreja aprendeu bem e que ela utilizou esse conhecimento ensinado para se chegar a Deus em oração. A quem devemos recorrer nos dias maus? A quem devemos levar a nossa queixa? E a resposta a essa pergunta, segundo a oração registrada por Lucas, é a Deus. Mas quem é Deus? Para que eles possam se chegar com tanta confiança e convicção diante dele. O verso 24, eu chamo a sua atenção. Diz o texto que ouvindo o relato de Pedro e de João sobre as ameaças que sofreram, eles levantaram a voz a Deus juntos. A versão atualizada diz: levantaram a voz unânimes a Deus. Era uma oração em uníssono, era o sentimento e o desejo de toda a comunidade cristã quando acabou de receber aquela notícia. E o conteúdo da oração, essa introdução da oração mostra que eles estavam levando a sua oração a Deus, o Pai. A Bíblia nos ensina isso. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, que quando eles orarem, eles orem a Deus, o Pai, né? Em nome de Deus, o Filho, pela mediação do Espírito Santo. E aqui eles fazem isso.
oram ao Pai. E eles classificam ou adjetivam Deus. Eles afirmam as suas convicções de quem é o Deus a quem eles recorrem em oração. Ele é o Senhor soberano, diz o texto. Tu, soberano Senhor. Eles estão recorrendo ao Senhor do universo, é isso que eles estão dizendo. Ao Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Deus soberano, o Deus que faz com que a sua vontade se estabeleça. Isso o que significa as expressões Senhor soberano, o Deus que tem o controle absoluto sobre o universo, o Deus que conduz todas as coisas segundo o seu querer e propósito. É a esse Deus que eles recorrem em suas orações. É a esse Deus que eles levam a sua queixa. Mas eles continuam dizendo que esse Senhor soberano é o Deus criador, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa é a afirmação deles no final do verso 24. Tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É o Deus que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, afirma que a criação de Deus, as coisas que foram criadas, revelam a existência desse Deus, Senhor soberano, Criador de todas as coisas. E que por isso todo ser humano é indesculpável diante dele. Porque o que de Deus se pode conhecer é revelado na criação. E a igreja está afirmando isso. Deus, o Senhor soberano, Criador de todas as coisas. E além de ser um Deus soberano e Senhor, além de ser o Deus Criador, é o Deus que se revelou ao ser humano. É o Deus que se fez conhecer, que manifestou a sua vontade e a sua palavra. O Deus que usou homens piedosos e próximos a Ele para deixar registrado toda a sua vontade para o homem. Veja o verso 25. Tu, Senhor, que disseste por boca do nosso pai Davi. Verso 25, aqui na versão do NVI, diz exatamente assim: Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. E aí eles citam de memória o Salmo de número 2, nos 2 primeiros versículos. Na poesia de Davi, o rei Davi, ele fala de forma profética acerca desse acontecimento que eles estão vivendo. E o texto do Salmo 2, no verso 1 e 2, diz: Por que se enfureceram as nações? E os povos conspiraram contra Deus em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Era isso que dizia o Salmo. E é isso que a igreja está dizendo, que Deus revelou a eles que essas coisas aconteceriam. Deus falou por boca de Davi, servo do Senhor, nosso Pai, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eles recorrem a Deus, Senhor, soberano, Criador, e o Deus que revelou ao homem os acontecimentos que eles estavam testemunhando na história. Deus é esse Deus, e só a Ele eles recorrem em oração. A partir daí, há uma outra coisa que eu gostaria de pontuar e chamar a sua atenção. Há aqui a responsabilidade humana em contraste com os propósitos soberanos e redentivos de Deus,
que eles observam e constatam a partir desse poema do Salmo 2, da profecia de Davi acerca desses acontecimentos. Os homens se rebelaram contra Deus. Deus revela a maldade das autoridades que se veem ameaçadas pela autoridade de Deus. O texto da Escritura nos aponta, falando sobre a queda da humanidade, que o homem usurpou o poder, que o homem tentou tomar o lugar de Deus na sua própria vida, que ele tirou Deus da sua existência e assumiu esse papel de Senhor. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, ele faz uma citação como essa. Quando os anjos anunciam o nascimento do Messias, Herodes se apavora. Herodes era rei dos judeus. E quando ele recebe a visita dos magos, que queriam saber onde estava o rei dos judeus, o menino que havia sido prometido e agora ele nasceu, Herodes se sente ameaçado. Alguém vai tomar o meu trono, o meu lugar? E ele intenta matar o Messias, exterminando todas as crianças em Israel. Ele tentou eliminar o menino Jesus. Ele se levantou contra Deus em vão, como diz o Salmo. Depois, quando Jesus, adulto, sendo julgado próximo à sua crucificação, Pilatos, querendo ouvir dele alguma afirmação que ele havia perguntado, e Jesus se manteve em silêncio, ele olhou para Jesus e disse a ele: você não tem temor à minha pessoa? Eu tenho poder sobre a sua vida, de vida e de morte. Jesus então olha para Pilatos e diz que nenhum poder tu terias, se do alto não te fosse dado ou concedido. Ele tem consciência de que os homens se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui está a culpa do ser humano, a responsabilidade humana naquele julgamento injusto contra o Filho de Deus. E a igreja, ao citar o Salmo 2, ela então aqui constata que a revelação de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus e estava se cumprindo na vida da igreja. Essa constatação da rebelião e da culpa do homem pela maldade de suas ações e pela resistência a Deus. O verso 27, eles dizem exatamente isso. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Eles estão dizendo, é verdade, o salmo que o nosso pai Davi falou, inspirado pelo Espírito de Deus, se cumpriu. Nesses dias, quando o Senhor enviou o Messias, se juntou o rei de Israel, Herodes, com o governador romano gentio, e conspiraram contra o Senhor. Contrataram testemunhas falsas, acusaram falsamente a Jesus. E mesmo Pilatos, constrangido diante do fato de não ver em Jesus crime algum que justificasse uma condenação à cruz, ele diz, eu não vejo nesse homem culpa de morte. Temeroso e advertido pela sua própria mulher de que eu tive um sonho perturbador em respeito a esse homem, não te metas com esse homem. Mas pressionado pelas autoridades religiosas de Israel, que instigaram o povo e pressionaram o governador romano, ele lavou as mãos e entregou a sentença final, autorizando ou chancelando a sentença pelas autoridades de Israel. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que os homens são culpados diante de Deus por essa ação. As autoridades serão cobradas de Deus por essa ação de conspiração. Mas, por outro lado, a igreja tem plena consciência de que
tudo isso que aconteceu, de que esse julgamento injusto, de que essa oposição a Deus e à igreja, não acontece fora do controle soberano de Deus. O verso 28, da mesma forma que eles constatam o que o Salmo dizia que estava acontecendo, eles também constatam e afirmam que tudo isso aconteceu por causa dos propósitos de Deus. Vejam o verso 28. Eles fizeram tudo isso, se ajuntaram, conspiraram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Na linguagem da NVI, o texto nos diz que fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecessem. Há aqui algo que nós não conseguimos penetrar. As ações do homem em sua liberdade permitida por Deus não contrariam e nem frustram os propósitos redentivos de Deus. Nós não temos entendimento pleno de como isso acontece, porque nós temos uma mente limitada, mas Deus é um Deus justo que conduz todas as coisas a um fim proveitoso. A igreja está trazendo à memória as suas convicções. De fato, nós estamos sendo ameaçados. De fato, os homens se levantaram e conspiraram contra o Senhor e contra o teu ungido. Mas eles não fizeram absolutamente nada além daquilo que o Senhor havia permitido. E que em teus propósitos eternos o Senhor havia determinado. Então a igreja dirige a sua oração ao Deus soberano, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, o Deus que revelou ao homem antecipadamente o que estava para acontecer, o que iria acontecer. E o Deus que diz que absolutamente tudo isso está debaixo do meu controle, do meu propósito redentivo. E a igreja traz à memória essas verdades diante das ameaças e diante do perigo, diante da morte. A igreja está tentando trazer à sua consciência essas verdades bíblicos teológicas, para trazer ao seu coração paz, para agir diante disso. E aqui nós passamos para a terceira parte que o texto nos chama. É exatamente após colocar quem é Deus, após constatar a realidade que não foge aos seus propósitos, a igreja então faz o seu pedido, o conteúdo do pedido feito a Deus aqui em oração. Verso 29, aí ele diz: agora, Senhor, posto isso diante de ti, afirmando e tendo consciência de quem tu és, constatando o cumprimento da tua palavra nos nossos dias, que nós sofreríamos esse tipo de oposição e de ameaça das autoridades contra a tua igreja, porque assim, se perseguiram o Senhor, perseguirão também a igreja. Eles entenderam e absorveram esse princípio de Jesus, esse ensino de Jesus. Que seguir a Jesus não significa que nós não passaremos por dificuldades, ao contrário. O Senhor declarou de forma muito contundente aos seus discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e assuma a cruz. E a cruz é símbolo de sofrimento, símbolo de perseguição, símbolo de morte. Assuma a cruz e siga-me. Que se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. A igreja tinha essa consciência e essa convicção. E diante disso, Senhor, diante do exposto, olha, considera as ameaças que são feitas à igreja. Considera as ameaças que são feitas a nós. É interessante que, se não fora a consciência bíblica e teológica da igreja, de que seguir a Cristo implica em sofrer oposição e perseguição, eles pediriam outra coisa. Pediriam livramento, né? Pediriam que Deus descesse fogo do céu e queimasse os opositores e aqueles que dificultam o trabalho da igreja. Eles pediriam tantas coisas se não tivessem a consciência que acabaram de expor. E essa é a razão pela qual eles olham para Deus,
trazem à memória quem Ele é e trazem à consciência a sua palavra, a sua profecia, promessas e propósitos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, não livramento, não vingança, mas concede aos teus servos poder, ousadia, intrepidez, coragem, para enfrentar todas as dificuldades que serão colocadas diante da igreja no cumprimento da sua missão. É isso que eles estão pedindo a Deus. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, Senhor. Considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, diz a versão NVI. É isso que eles estão pedindo. Em outras palavras, estão pedindo a Deus, essa é a petição, essa é a oração feita após colocar o escabouço bíblico e teológico. Não permita, Senhor Deus, que a gente seja intimidado pelas ameaças. É isso que estão pedindo. Não permita, Senhor Deus, que a gente se acovarde diante do risco de prisão, de sofrimento e morte. Senhor, não permita que a gente se cale ou silencie. Não deixe que a gente se intimide. Não deixe que a gente se acovarde. Não deixe que a gente se cale. Mas conceda o teu poder à igreja para, com toda a intrepidez, anunciarmos a tua palavra. Que a gente não tema a oposição, que a gente não tema as restrições, que a gente não tema as ameaças. Concede à tua igreja poder para que ela anuncie a palavra de Deus. Eles têm em mente a advertência de Jesus registrada por Lucas no seu Evangelho, no capítulo 24, quando trata da grande comissão. E vocês vão receber o Espírito, poder ao descer sobre vocês o Espírito, mas não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e só então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Só depois de receber poder, de receber o Espírito Santo de Deus, vocês terão coragem, ousadia, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Tem uma outra coisa interessante da convicção da igreja. Eles dizem no verso 30, nesse pedido de oração, Senhor, nos conceda poder para pregarmos com coragem, com intrepidez. Enquanto isso, o Senhor estenda a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Na versão da NVI diz que estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É interessante como a agenda da igreja dos nossos dias trocam as coisas. Como a igreja assume funções ou papel e traz para ela coisas que não lhe dizem respeito. A missão da igreja nunca foi e nem será realização de curas, de sinais e de prodígios. A missão da igreja, a única tarefa pelo qual deve focar a sua atenção é pregar o Evangelho com coragem e ousadia. Quem realiza curas, sinais e prodígios, quando quer, da maneira que quer, é Deus. E ela tem consciência disso. E esses sinais e prodígios e milagres têm um propósito claro, objetivo e único: glorificar a mensagem pregada de Cristo Jesus. É no nome dele, é por causa dele, é para que o nome dele seja conhecido, exaltado e temido. Faça, Senhor Deus, o que o Senhor quiser,
mas nos conceda poder para pregar com ousadia a palavra do Senhor. E o resultado de uma oração baseada na Escritura, de uma igreja com as suas convicções corretas acerca de quem é que pode mudar a realidade, quem é o Senhor soberano sobre todas as coisas, quem é o Deus Criador, quem é o Deus que revelou e que se cumpre a sua palavra, quem é o Deus que responsabiliza o homem, mas também esse homem não faz absolutamente nada que fuja ao seu controle. É esse Deus quem dá à igreja poder para pregar, é esse Deus que exalta o nome de Cristo e glorifica o nome de Cristo através dos testemunhos, dos sinais e dos prodígios. Quando a igreja faz uma oração dessas, que tem por objetivo único glorificar o nome de Jesus, o resultado da oração é sempre glória para o nome de Deus. O verso 31, Lucas, o autor de Atos, faz uma observação de rodapé daquela reunião de oração, daquela oração levantada a Deus. Ele então diz que o resultado, que a conclusão foi essa. Depois de orarem, o lugar foi estremecido onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A ideia do texto é que eles ficaram novamente cheios, como os cheios foram lá em Pentecostes, apontando para o fato de que a partir de Pentecostes inaugurou-se um novo momento na vida da igreja, que ela tem à sua disposição o poder de Deus, gerado, administrado pelo Espírito Santo de Deus, que é o protagonista da história, que é o Deus agora que age na igreja. Assim como o Pai agiu desde a criação em todo o Antigo Testamento, como o Deus que se relacionava com os profetas, com as autoridades, os estadistas, da mesma forma que Cristo, o Filho de Deus, foi o protagonista quando ele encarnou, assumiu forma humana e lidou com os apóstolos e com a igreja, agora era o momento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, do Consolador, que foi enviado para dar à igreja a condição necessária para cumprir a missão que Deus lhe confiou. É no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo é agora novamente derramado sobre a igreja. O poder dele é dado à igreja. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. Paulo nos diz, escrevendo a carta aos Efésios, que nós nos deveríamos, em lugar de se deixar embriagar por vinho, se deixar embriagar pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E a voz e o verbo lá, a ação do verbo, é na voz passiva no texto. Se deixem encher do Espírito. É como se Deus estivesse já concedido, desde o Pentecostes, o Espírito Santo para revestir, para ser dado, derramado à igreja, todas as vezes que ela precisar. E é isso que a igreja entendeu aqui, quando ameaçados, quando intimidados, quando acuados pelas autoridades, eles pediram: não nos deixem fraquejar, Senhor, mas nos revista novamente do mesmo poder, para que nós anunciemos a palavra, o poder que veio sobre a igreja, que estava sobre Pedro, e que numa pregação simples levou 3.000 pessoas à fé e arrependimento. O mesmo poder que os apóstolos pregaram no templo, e esse número subiu a 5.000, o mesmo poder, Senhor Deus, nos conceda para termos coragem de enfrentar as ameaças e de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E eles foram revestidos do poder novamente, e a igreja precisa buscar ser revestida desse poder todas as vezes, ou quantas vezes ela precisar, para ter coragem de anunciar a Cristo mesmo em meio a ameaças. O resultado não só foi que Deus atendeu a oração e revestiu a igreja com o poder prometido. Deus renova, Deus aviva, Deus derrama mais do seu Espírito.
A palavra de Deus nos diz que a gente deveria buscar viver no Espírito, andar no Espírito, orar no Espírito, ser pleno do Espírito, ser revestido do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. É sobre isso que a Bíblia fala. Poder, graça para cumprirmos a missão que nos foi confiada. E o resultado de uma igreja cheia desse poder do Espírito é o anúncio do Evangelho. Diz o texto, no verso 31, que quando aquele lugar foi estremecido, quando o Espírito Santo foi dado em poder, a igreja com intrepidez anunciava a palavra de Deus. E o resultado desse anúncio com intrepidez e com coragem se encontra no verso 32. Uma multidão de pessoas creram. O verso 32 começa assim: da multidão dos que creram, em decorrência desse pregar com ousadia em meio a ameaças. Uma multidão creu em Deus, porque a igreja ousou pregar com coragem a mensagem do Evangelho, mesmo em meio a restrições. O verso 33 do mesmo capítulo nos diz o seguinte, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. O resultado é uma multidão que vem a crer. O resultado são vidas transformadas, não só numericamente muita gente, mas também vida de qualidade cristã. Veja o verso 32, que diz que da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Viviam uma vida solidária, simples, sensível ao outro. E esse era o resultado, era isso que impactava as pessoas de fora, era isso que tornava a vida da igreja simpática, apesar de oposições e perseguição. Essa é a resposta de Deus a uma oração fundamentada nos princípios da sua palavra. Chegamos aqui a algumas conclusões que eu gostaria de destacar para vocês. Irmãos, o nosso Deus continua o mesmo Deus. Senhor, soberano, Criador, e o Deus que se revela e que se revelou na sua palavra. Ele continua o mesmo Deus e é a Ele que nós temos que recorrer e levar a nossa causa, a nossa queixa. Ele é a nossa esperança, Ele é a resposta aos nossos desafios no mundo atual. Em segundo lugar, o mundo ímpio continua o mesmo. As autoridades continuam se juntando a um e conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, e contra a igreja de Deus. E nós não temos que esperar outra coisa senão essas dificuldades criadas para a pregação do Evangelho. Mas nós temos a quem recorrer para que nos dê poder para pregar, apesar das restrições da ameaça. A solução para cumprir a missão é a mesma. Senhor, não permita que a gente se cale. Não permita que nós baixemos a cabeça. Não permita que a gente se intimide. Nos dê, Senhor Deus, poder para corajosamente pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus como a única esperança de um mundo perdido. Qual tem sido as nossas convicções enquanto igreja no século XXI? Como nós temos lidado com situações de restrições, de ameaças, de indiferença ou de perseguição contra a igreja? Como devemos nos portar diante disso? São essas as questões que eu queria trazer para você pensar nessa noite. E olhar diante do Senhor e colocar diante dele a sua causa. Que a igreja possa buscar a Deus nesses dias difíceis que a gente vive. Que Deus possa derramar sobre a sua igreja a graça e o poder do Espírito, para ela, com ousadia, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus nesses tempos difíceis. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e seu favor. Queria lhe convidar a orar, a buscar a face do Senhor,
a se colocar diante dele nesse momento agora. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de amor e misericórdia, nós levantamos diante do Senhor a nossa voz em oração nesse momento agora. Pedimos que nos dê, Senhor Deus, essa mesma compreensão da igreja antiga, da igreja apostólica, da igreja neotestamentária, de quando se sentiu ameaçada, quando se sentiu restringida, ela recorreu ao Senhor em oração, levantou a sua voz trazendo à sua memória quem é o seu Deus. O Deus soberano, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus que tem o mundo sob seu controle, o Deus que revelou como as coisas aconteceriam e que não nos causa surpresa, faz com que, assim como a igreja neotestamentária tinha convicções, também essas mesmas convicções ocupem a nossa mente e o nosso coração. Faz com que a gente tenha o discernimento e a leitura correta necessária para compreendermos quem é o nosso Deus e o mundo a quem pregamos. E a dificuldade e a resistência da humanidade em relação à Tua palavra e à Tua mensagem, Senhor. E que a única fonte que nós devemos recorrer para dar a gente capacidade de pregar com ousadia é o Senhor. Precisamos da Tua graça, do Teu Espírito sobre a nossa vida enquanto igreja. Abençoa-nos, pois, enquanto igreja, Senhor Deus. Derrama a Tua graça sobre nós. Desperta a Tua igreja nesses dias que nós vivemos, para que ela seja uma igreja corajosa, comprometida em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em oração. Que a Tua paz, a Tua graça e o Teu favor sejam derramados em cima das famílias que nos acompanham nesse momento agora. Que Tu visites a Tua igreja nesses dias, ó Senhor Deus, para que ela seja uma igreja pronta, comprometida, para anunciar o Evangelho do Senhor. É o que nós te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.